Irmãos, nós estamos aí num jejum. Eu não sei se você já leu todo o livro, se já leu parte do livro, se já folheou algumas partes, mas esse livro é dividido em 3 partes. Nós estamos jejuando, para quem é visitante, nós estamos fazendo um jejum de 21 dias, e no primeiro, e esse livro aqui é uma crescente. Primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus nos chamou, e tudo que vai acontecer na minha vida, na sua vida, vai depender do seu sim. O Senhor não vai fazer nada na sua vida, se você não permitir, mas existe algo que o Senhor vai fazer na sua vida, antes de você dar o ok para Ele. Ele vai te libertar, Ele vai te colocar numa posição de liberdade. E o terceiro bloco que nós vamos ler, fala de treinamento, porque Deus te chamou. Por mais, eu não sei se você sabe, a sua profissão não é o seu chamado, e a sua profissão não é o seu destino. O seu destino é Cristo, o seu destino é eternidade. Então, na verdade, a sua profissão é algo que está vivendo em poucos anos da sua vida. Então, por exemplo, se você sonha em ser médico, você não vai exercer a medicina lá na eternidade, porque lá não vai ter enfermidade. Se você trabalha com fazer conta de impostos, essas coisas todas, administrador, contador, eu quero te dar uma boa notícia: no céu não vai ter imposto para pagar. Olha que os impostos só aumentam, mas lá não vai ter imposto para pagar. Então essas coisas não precisam mais, mas nós precisamos saber pagar todas essas coisas, mas isso não tem a ver com o seu propósito, isso não tem a ver com o seu destino. Quando você acha que o seu destino tem a ver com a sua carreira profissional, você acabou com a sua vida. Não só acabou com a sua vida, que você estabeleceu um limite, uma data de validade para a sua vida acabar, quando você se aposentar, e acabou a sua vida. E a palavra de Deus fala que nós temos que viver, pensar na eternidade, pois lá é o nosso destino. E aí tem a questão do treinar, que é essa semana que nós vamos estar compartilhando. E depois, tem outra questão, que depois que você treina, você vai liderar. Você vai reinar. Não estou falando da questão de liderar uma célula, mas você foi chamado para liderar o contexto que você vive. Você foi chamado para liderar e muitas vezes para subjugar o contexto que você está vivendo. Ok? Então, uma primeira coisa que nós precisamos saber sobre questão de chamado é o seguinte: Deus, quando Ele te criou, Ele me criou. Deus, quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou conforme a imagem e semelhança próprio Criador. Deus, quando Ele nos fez, ou quando Deus Ele fez o homem, Deus Ele fez conforme a sua natureza, para que o homem pensasse como ele pensa, para que o homem pudesse exercer a autoridade que ele tinha, para que o homem pudesse liderar ou reinar como Deus já liderava. Então Deus nos fez dessa forma. Deus nos fez de forma perfeita, Deus nos fez de forma completa. Mas o que aconteceu? Por conta da queda do homem, o que aconteceu? O homem pecou, e por conta da queda do homem, o que aconteceu com toda a humanidade? Nós perdemos o reino e perdemos a liberdade. Nós perdemos o senso de liderar, nós perdemos a autoridade para liderar, e nós perdemos a liberdade. E qual que é a consequência disso na sua vida e na minha vida? É medo. Hoje nós vivemos com base no medo. Tem pessoas que não conseguem vir na igreja porque elas precisam trabalhar, com medo de não conseguir ter dinheiro suficiente para manter o mês. Tem pessoas que não saem de férias com medo de não ter o dinheiro suficiente para pagar a conta do mês. Tem pessoas que não têm filhos porque têm medo de não conseguir sustentar o próprio filho. Tem pessoas que têm medo, elas se relacionam, mas eles têm medo de casar, porque eles acham que só eles casar que vai vir problema para as suas vidas. Tem pessoas que têm medo de liderar na casa de Deus. Tem pessoas que têm medo de servir ao Senhor. E tem jovens a mesma coisa. Então você percebe que depois a sua vida é pautada por medo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com esse medo? A palavra de Deus fala que Deus, a sua infinita glória, amor por mim e por você, Ele enviou o seu Filho, por mim e por você, para morrer na cruz do Calvário. E quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, Ele resolveu o seu problema e o meu problema. E resolveu o problema que na verdade não foi causado por Ele, foi causado pela própria humanidade. E aí esse problema hoje de medo foi extinto, não é mais problema na sua vida. A partir de hoje, quando você aceitou Jesus, já não há mais condenação sobre a sua vida. Já não há, você é livre. Não há pecado que hoje possa separar você do amor de Deus. Em outras palavras, o Senhor te colocou na mesma posição de igualdade, ou na mesma posição de influência, de autoridade que Adão e Eva tinham. Então, em outras palavras, agora você tem a mesma natureza divina,
a mesma, para você viver de forma livre. Mas, pastor, mesmo eu desfrutando, tendo experiência com Deus, eu consigo viver com medo, com receio, com medo do amanhã, com medo de sofrer danos, com medo de casar, com medo de prosperar, com medo de ter filho, com medo de casar, com medo de empreender, com medo de entrar numa carreira profissional, com medo. Tem pessoas que elas entram no mercado de trabalho e elas têm medo até de expor a sua própria opinião lá numa reunião, com medo de perder o emprego, com medo de tudo. Mas é interessante, eu consigo, mesmo aceitando a Jesus, eu consigo ainda manter esse medo? Consegue. Como? Rejeitando o chamado de Deus sobre a sua vida. Rejeitando aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei se você sabe, como eu falei para você, a sua vida profissional não é o seu destino. E não coloque aquilo que não tem comparação com o propósito de Deus na sua vida, como se fosse algo mais importante na sua vida, porque não é. O que muitas vezes nós fazemos tem a ver por conta de nós vivermos hoje num campo terreno. Mas a palavra de Deus diz que o nosso destino é a eternidade. Então, quando você coloca a eternidade na equação da sua vida, nas prioridades da sua vida, você vai perceber que todos os valores, senso de propósito, de valorização, de prioridades vão mudar na sua vida. Quando você tem convicção que o Deus que te chamou é o Deus eterno, e Deus ele te chamou independente do que você possa fazer ou não, Ele te chamou porque você é filho, porque Ele te ama. Meus irmãos, todos os seus valores mudam, sua prioridade muda. E aí, por que eu falo de chamado? É o que nós estamos aprendendo essa semana. Deus ele chamou Pedro, uma vez chamou Pedro. Pedro era um homem que ele sonhava em ser rabino. Em outras palavras, Pedro ele era aquele, como que eu posso dizer? Aquele homem, ou aquele rapaz, ou aquela moça que sonhava em entrar na melhor faculdade, entrar na melhor universidade, conseguir um melhor emprego, os melhores salários. É aquela pessoa que passa a sua juventude inteira estudando para entrar na melhor faculdade pública e é reprovado. E aí, por ser reprovado, o que aconteceu? Eu tenho que trabalhar. Eu passei boa parte da minha vida estudando para entrar na melhor faculdade, não entrei, mas agora eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. E foi o que aconteceu com Pedro. E Pedro, como ele não conseguiu ter sucesso na sua carreira profissional, ele foi pescar peixe. Então, e foi o que aconteceu. Quando Pedro, um dia qualquer, trabalhando na sua carreira profissional, Deus vai lá e chama Pedro. E fala: Pedro, hoje eu vou fazer você, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. E a palavra de Deus fala que Pedro vai lá e aceita o chamado de Deus. Você percebe? Pedro às vezes aponta para você e para mim, para pessoas que muitas vezes tentam muitas qualificações, tem poucas qualificações, e, sabe, tem poucas habilidades, não tem muitas habilidades, porque tem pessoas que eles sempre colocam as suas desculpas na falta de habilidade. Eu não consigo porque eu não tenho habilidade, eu não consigo porque eu não sou capaz. Eu estava conversando com um rapaz na quarta-feira, e ele pegou e falou com um bom som para o pastor dele: eu não consigo liderar. Eu falei: nunca mais fale um negócio desse. Nunca mais você abra a sua boca para falar que você não consegue. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, você pode estar passando por um momento de pressão, mas você nunca fale que você não tem a capacidade de liderar. E Pedro simplesmente aceitou o chamado, mesmo sabendo das suas limitações naturais. E aí Deus aparece lá para quem? Para Paulo. Paulo, diferente de Pedro, Paulo era uma pessoa que tinha muita habilidade. Paulo é aquele que conseguiu entrar na federal. Paulo é aquele que tinha o pai que pagava todas as contas dele, para ele não se preocupar com... Porque é muito difícil você ter que... Eu não sei, eu sempre sonhei também entrar em escola pública e não entrei. Mas era aquela coisa, porque você tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e às vezes você não conseguia. Paulo provavelmente era diferente. Ele estudava na melhor universidade, ele tinha o melhor professor, ele tinha expectativa de vida. Ele tinha uma expectativa profissional, diferente de Pedro. Mas Paulo, mesmo ele tendo muita habilidade, porque tem pessoas que não querem servir ao Senhor porque tem muita habilidade. Não, Senhor, eu não posso. Pastor, eu não posso, porque eu tenho muitos afazeres, eu tenho muita conta para pagar, eu tenho muitos empregados. E por conta disso ele acha que não tem
Ele conquistou tantas coisas naturalmente falando, que o sim dele para o Senhor não vale a pena. Ele falou assim, não, mas Paulo, ele tinha muito a perder. E quando Deus apareceu para ele, o que ele fala? Senhor, aliás, no final da sua carreira, o que ele fala? Olha, quando eu tive uma experiência com o Senhor, e o Senhor falou qual seria a minha recompensa, eu considerei tudo aquilo que eu conquistei profissionalmente, naturalmente, casamento, profissão, tudo, eu considerei como porcaria. E Paulo é aquelas pessoas que têm muitas qualificações, que têm muitas habilidades, mas são habilidades naturais. São habilidades que para o reino de Deus não tem muita importância, mas Deus chamou Paulo também. E às vezes você pode ser essa pessoa que tem muita qualidade, muita habilidade, mas tudo vai acontecer na sua vida quando você dá o sim para o Senhor, porque sem o sim o Senhor não pode fazer nada. E aí existe um outro homem, chamado Samuel na Bíblia. Samuel, ele não era um rapaz, nem não era adolescente. Se Samuel tivesse hoje aqui, ele estaria lá na salinha, provavelmente esperando a hora de comer, provavelmente esperando terminar o culto para correr aqui no salão. Esse seria Samuel, o cara que ungiu o rei Davi e o rei Saul. A palavra de Deus fala que Samuel, ele era uma criança. Ele era uma criança que provavelmente nem sabia falar ainda, provavelmente ele não sabia ouvir, ele não tinha muito senso de propósito, senso de vida profissional, ele não tinha senso de nada, ele era uma criança. Segundo os historiadores, ele tinha 12 anos, quando teve uma primeira experiência com Deus. E a palavra de Deus fala que Deus vai lá e Deus começa a falar com ele. E ele não conseguia, mesmo ele amando ao Senhor, mesmo ele indo para a igreja. E é interessante que Samuel, por isso que é importante você olhar esses homens da Bíblia e aprender com eles. Porque Samuel, ele não teve escolha. Porque tem gente que tem escolha de vir para a igreja. Samuel não teve escolha. A mãe teve ele, terminou de mamar e já deixou lá na igreja. Então não teve escolha. Mas glória a Deus por essa mãe. Eu estava compartilhando aqui hoje de manhã, tem um rapaz que chama Elvis, eu não sei quem conhece, e a mãe dele está aqui. Cadê a... Quando o Elvis falou assim, papai, isso foi muitos anos atrás, ele contou o testemunho dele, que a mãe dele falou assim, não, você vai para a célula. Eu não sei como foi a história, parece que ela se converteu primeiro, foi isso? E depois trouxe o Elvis. Aí está a irmã do Elvis aqui. Todo mundo para a igreja. Isso que é uma mulher de Deus. E ela teve uma experiência com Deus, ela viu que, nossa, meu filho tem que estar inserido aqui. E o Elvis não queria vir para a célula, ele falou. Quando ele compartilhou o testemunho. Não, a mãe, não, você vai. Foi lá na padaria, comprou um bolo para ele, pegou o carro, colocou o Elvis na porta da célula, com um bolo na mão, e você vai entrar e eu vou embora quando terminar essa minha vida. Foi, acabou. E o Elvis está aí hoje, liderando célula, servindo ao Senhor, fez seminário e tudo. Mas porque ele não teve escolha, porque a mãe fez a escolha certa por ele. E Samuel foi esse. Samuel foi esse que quando começou a ouvir ao Senhor, ele não sabia nem discernir voz e espírito, ele não conseguia discernir o que é de Deus, o que é alma. E muitas vezes nós associamos a alma ao espírito, e não é. E aí a palavra de Deus fala que Eli chega e fala para Samuel, não, é o Senhor falando com você. Como que eu posso ter comunhão com o Senhor se eu não sei ouvir ao Senhor? Então você percebe que desde a criancice, desde de jovenzinho, você tem a capacidade de ouvir a Deus. Essas crianças que estão na sala, meus irmãos, elas têm capacidade e ouvem a Deus. É interessante que elas fazem umas perguntas que nem o pastor formado consegue responder. Minhas filhas fazem umas perguntas e falam assim, olha, depois eu vou perguntar para o Senhor, depois você me volta com a pergunta que eu vou te responder. Mas é umas perguntas. Mas é interessante que Samuel, ele deu o sim dele. E é interessante, por ele ter dado o sim dele, a palavra de Deus fala que o reinado de Israel foi estabelecido por conta de Samuel. Quando que Samuel foi chamado? Quando ela era uma criança, não era nem um adolescente, mas ele deu o sim do Senhor. Mas aí existe também um outro homem na Bíblia, que deu sim. Quem foi? Foi Moisés. A palavra de Deus fala que Moisés, diferente de Samuel, ele não era uma criança, ele já era um velho. Ou já era uma pessoa madura, não é velho, não, madura, um sênior. Ele é um sênior. E a palavra de Deus fala que Moisés, ele tinha clareza do que ele poderia fazer no reino de Deus. Moisés, ele tinha clareza daquilo que ele poderia conquistar, da influência que ele tinha. Mas a palavra de Deus fala que com 40 anos, ele quis de alguma forma libertar o seu povo. E fez besteira. Matou quem não deveria matar e depois fugiu por 40 anos.
casou, foi lá morar com o seu sogro e começou a viver a vida lá, uma vida que não tinha nada a ver com os 40 anos anteriores. Aí, de repente, ele trabalhando mais um dia na sua carreira profissional, mais um dia acordando 6 horas da manhã para ver os gados lá do seu sogro, mais um dia lá marcando uma reunião, mais um dia. Aí Deus aparece para ele, para Moisés, e chama Moisés para libertar o seu povo. E Moisés aponta para quem, meus irmãos? Moisés aponta para aqueles que de alguma forma se frustraram. Porque Moisés, ele tentou fazer algo para Deus, mas antes de dar o sim para Deus. Porque existem momentos nas nossas vidas que Deus vai te chamar. Existem momentos que Deus está na sua vida que Deus vai falar assim, é agora. É agora. E quando o Senhor falar para você que é agora, vai. Eu lembro que quando eu me casei antes de me casar com a Eloá, falei assim para ela, olha, eu estou apaixonado por você. Eu já contei isso, eu estou apaixonado por você. Eu quero me casar com você, mas eu quero que você saiba que eu amo mais ao Senhor do que você. Eu falei isso para ela, macho. Será que ela vai desistir de mim se eu falar um negócio desse? Eu falei para ela. Aí eu lembro que eu falei assim, olha outra coisa. Eu não sei se você tem uma expectativa de ganhar muito dinheiro. Eu não sei se você tem uma expectativa de casar com um homem rico. E provavelmente eu não vou ser rico, nem milionário. Só se Deus de alguma forma mudar se o Senhor quiser me prosperar como foi com Abraão, eu estou aí, eu aceito. Mas essa não é a minha intenção. Eu tenho uma carreira profissional muito bem estabelecida, eu ganho muito bem, mas quando Deus me chamar para o ministério para tempo integral, eu vou. Eu falei isso para ela. Aí ela ficou balançando, e como que vai ser isso? Eu falei assim, não sei. Só sei que quando Deus me chamar, eu vou. E se você se casar comigo, você vai comigo. Então, eu já estou avisando desde já antes de você casar comigo. Eu ficava aquela expectativa, vai aceitar ou não vai aceitar? Vai aceitar ou não vai aceitar? O que você acha? Aceitou? E o que aconteceu? Eu casei com ela, meus irmãos. Fui liderar a célula, virei obreiro, sabe? Fiz muitos encontros, fui trabalhar, comprei meu primeiro apartamento, passei crise financeira. Tudo que você imagina que uma pessoa passa, eu passei. Tudo que você passa, eu também passei. Aí, de repente, eu estava aqui numa oração. Eu acho que é uma oração do encontro. Eu estou lá orando, como todo mundo ora do lado para frente e para trás, né? Todo mundo que ora assim, né? Eu também estava orando assim, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. E o pastor Calixto só olhando para mim assim. Aí teve uma hora que na oração do encontro, não teve aquela recepção. Ele falou assim, aí Fábio, você quer ser ungido pastor? Março agora vai ser a conferência. E o pastor Wilson falou se eu tenho alguém para levantar, para ungir como pastor. Eu pensei em você. Vamos, você quer? E, puxa vida, mas assim na oração do encontro, não teve nenhum, vamos tomar um café, vamos conversar lá comigo ali, como que está a vida, o seu coração, e a expectativa, não, você quer ou não quer? Eu falei, eu quero. E cadê a Eloá? A Eloá estava em casa tomando conta da Isabela. Eu falei, você não sabe o quê? Vidas para levar para o encontro? Não, o pastor falou que vai me ungir daqui um mês. Eu falei, é mesmo, é. E aí, foi assim, eu estou lá, aceitei, fui ungido, foi um dos melhores momentos da minha vida, ministerialmente falando. Eu lembro que, e aí foi uma multiplicação de uma rede, eu não sei se o Alan está aqui, aí foi uma multiplicação da rede de 2 discipuladores que caminhavam comigo quando eu estava na rede dos jovens, que estavam nos adultos. Aí eu estava onde? Na multiplicação nessa rede. E aí eu estou lá comendo coxinha, está lá na mesa estava eu, a Eloá, a Isabela, o pastor Calixto, a pastora Osirene, tinha mais 2 casais que eu não lembro quem que eram. Esses 2 casais saíram para pegar comida no buffet, que eu acho que era macarrão. E aí o pastor Calixto olhou para lá e falou assim, preciso ser rápido. É o seguinte, Fábio, eu estou indo para Bruxelas e o pastor Wilson falou que eu preciso colocar uma pessoa no meu lugar aqui para ser o pastor local e eu pensei em você. Eu posso dar o ok para o pastor Wilson? Aí a Eloá engoliu a coxinha seca, que foi... Aí eu falei assim, eu nem olhei para o lado, porque se eu olhar para o lado, eu falei, não, vou ter que orar, vou ter que perguntar. Eu peguei e falei, pastor, eu estou aqui para isso. Eu não sei como que vai ser daqui como vai ser depois daqui minha vida, mas eu estou aqui para a missa, pode aceitar, esse é meu sim. E depois eu cheguei em casa e a Eloá veio falar para mim, mas você não falou comigo, você nem falou que ia conversar para orar. Eu falei com você, antes de casar, que quando o Senhor me chamasse, lembra aquele dia? Lembra, então, para que você queria que eu reafirmasse o quê? Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés estava mais um dia trabalhando. É o que vai acontecer com você. Como o Felipe falou aqui. Você vai estar num dia normal.
num dia qualquer, e Deus vai te conectar com uma pessoa que você nem imagina. E essa pessoa, por conta dessa conexão, vai virar um reboliço na sua vida, financeira, ministerial, tudo que você possa imaginar, somente por conta dessa conexão. E ali eu dei meu sim. E foi o que aconteceu com Moisés. Mas Moisés aponta também para aquelas pessoas que muitas vezes tentam fazer com a força do seu braço e não consegue, porque Moisés só estava morando com seu sogro, porque ele quis libertar Deus de uma forma natural, porque ele quis libertar Deus com a força do seu braço, mas na verdade não era o tempo dele, não era o chamado para aquilo que Deus tinha para ele, não era o momento. Mas quando foi o momento, aonde ele estivesse, na condição que ele tivesse, na idade que ele tivesse, Deus o chamou. E esse é o meu sim. É interessante que antes de Moisés dar o sim, assim como muitas vezes passa pela sua cabeça e pela minha, a primeira coisa que a gente fala quando o Senhor fala, olha, você está orando, você está orando para Deus pagar a sua conta. Eu vou te dar um empreendimento, meu irmão. Você vai empregar mais de 2.000 pessoas. Você vai virar o melhor CEO da melhor empresa aqui do país. Aí quando você ouve um negócio desse, porque a primeira coisa que você olha é para você mesmo. Nossa, eu estou preocupado em pagar o financiamento, eu não consigo pagar uma conta de aluguel, eu não consigo pagar uma conta que o senhor está falando que eu vou virar extremamente rico. É isso. Foi isso que aconteceu com Moisés. E Moisés deu sim para o Senhor. O que aconteceu? Por conta de um sim, aquele único homem conduziu 3 milhões de pessoas no deserto. Por conta de um sim de um homem. Então, Moisés aponta para aquele que muitas vezes tenta fazer a obra do Senhor na força do seu braço. Mas quando nós queremos fazer a obra do Senhor na força do nosso braço, coisas ruins vão acontecer. Mas na hora certa, no tempo certo, você pode ter certeza. Só dá o sim. Só dá o sim para o Senhor. Só dá o sim. É interessante que eu estou falando aqui de vários homens. Nenhum desses homens sabiam ou saberia o que aconteceria com a sua vida depois que aceitasse o sim do Senhor. Eles entraram para a história. Hoje tudo que nós pregamos é referência desses homens. E a palavra de Deus fala que esses homens eles não são dignos dessa geração. Não são dignos dessa geração muitas vezes corrupta. Mas aí eu queria falar para nós encerrarmos e orarmos. E aí tem o chamado também de Davi. Deus chamou Davi. É interessante que lá em Atos, a palavra de Deus fala, Deus falando que Deus estava buscando na terra um homem segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus fala, achou quem? Davi, segundo o meu coração. E é interessante que fica claro aqui que a primeira condição para Deus usar um homem, usar uma mulher no seu reino, é ter o mesmo coração de Deus. E aí você pode perguntar, mas pastor, então estou na água. Eu não tenho o mesmo coração de Deus. Agora mesmo eu não vejo a hora de olhar no meu celular para ver quanto que foi o meu jogo do futebol aqui. E o senhor está pegando a palavra poderosa. Pastor, hoje mesmo eu estava pensando tanta besteira, hoje mesmo eu falei um palavrão, hoje mesmo eu fiz... É interessante que hoje, naquela época, Deus ele teve que procurar um homem que tinha de alguma forma as mesmas habilidades, a mesma natureza, o mesmo pensamento, mas hoje é diferente. Porque a palavra de Deus fala que hoje o Espírito Santo habita em você. Quando Deus ele começa a procurar algo e passa por você, ele encontrou em você. Porque hoje você tem a mesma natureza de Deus, você tem o mesmo pensamento de Deus. Em outras palavras, você tem o mesmo coração de Deus. Você pode às vezes ir contra a sua natureza, mas você tem o mesmo coração de Deus. Esse foi o chamado. Então, quando você às vezes, Senhor, pastor, eu não posso aceitar isso, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade. Você tem o mesmo coração de Deus. Então, a única condição que você precisava ter, que Davi precisava ter, para se tornar o primeiro rei de Israel, levantado pelo próprio Deus, a única condição era ter o mesmo coração que Deus. A única qualificação que você precisa ter para liderar o rebanho poderoso e valoroso de Deus é ter o mesmo coração de Deus. E isso você tem. Você pode não valorizar, mas você tem o mesmo coração de Deus. Para fazer o quê? A boa vontade de Deus. Mas pastor, por que é para viver a boa vontade de Deus?
Por que Deus ele escolheu um homem segundo o seu coração? Para fazer a vontade de Deus. Mas por que nós temos que fazer a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, diferente da nossa, ela é perfeita. Ela é boa e agradável. E por que ela é boa, perfeita e agradável? Porque a vontade de Deus, ela começa na eternidade. Ela começa no céu. Por isso que Jesus falou, quando for orar, fale. Assim como é no céu, vai ser aqui na terra. Então tudo isso tem a ver com o chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 11. Eu estou falando, não li nenhum versículo até agora, né? Vamos ler pelo menos um trecho da palavra de Deus. Tem um pastor que fala, olha, quando você for começar a falar, quando você for começar uma pregação, leia um versículo da palavra, um trecho da palavra. Porque se as pessoas não entenderem a pregação, pelo menos eles leram a Bíblia. Mas aqui não, aqui está todo mundo entendendo. E aí eu quero falar, para nós orarmos, eu quero fazer esse apelo que Jesus fez para aqueles homens, eu quero fazer hoje para você. Filipenses 2, capítulo 5, fala o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Meus irmãos, presta bem atenção. Quando Samuel foi lá para ungir Davi não foi perguntar para o pai dele, olha, a palavra de Deus fala que Jessé chega lá, Samuel chega para Jessé e fala assim, olha, eu quero levantar o rei de Israel. Ele conta todo o contexto. Mas é interessante, Davi não foi perguntar para o pai dele. A mesma coisa que aconteceu comigo, eu não fui perguntar para minha esposa. Ele não foi perguntar para a mãe, mãe, eu posso? Mãe, eu posso ir lá no culto dos jovens? Mãe, eu posso ir lá na vigília? Pai, eu posso não sei o quê? Ele não perguntou. A palavra de Deus fala que a resposta de Davi foi instantânea. Eu aceito. Mas por que Davi, ele aceitou? Porque Davi ele sabia que, na verdade, ele estava entrando para um seleto, como que eu posso dizer? Uma genealogia de homens poderosos de Deus. Davi sabia que aquele reino e aquele povo, na verdade, começou porque um homem chamado Abraão aceitou ser usado por Deus. Ele sabia que tudo aquilo que aconteceu foi porque Isaac, porque Jacó, José, foram homens dignos. E aí você percebe que quando Davi ele aceitou o chamado de Deus, ele não perguntou para o pai, não perguntou para a mãe, não perguntou para o irmão, ele não perguntou a opinião de amigos, ele simplesmente aceitou. Mas por que Davi ele aceitou aquele chamado? Primeiro, porque ele entendeu que era um privilégio. Por que muitas vezes você fala assim, vamos liderar uma célula, olha, vai fazer um anjo da guarda de alguém, vai orar por alguém. Meus irmãos, se você acha que isso não é um privilégio, sendo filha de Deus, amando Deus, orando todos os dias, o que é privilégio para você, meus irmãos? Você acha privilégio para você ter uma casa própria? Você acha privilégio ter um carro próprio? Eu não creio que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tenha essas coisas, mas a consequência, você vai ter essas coisas, mas você pode ter certeza, o privilégio é servir ao Senhor, e é isso que Davi, ele pensou na hora de aceitar o chamado daquele profeta. É um privilégio conversar com o meu pastor, é um privilégio servir ao Senhor. Segunda coisa que levou Davi a aceitar aquilo ali, ele percebeu que na verdade ele aceitou porque ele sempre estava à disposição. Ele estava à disposição para servir o reino de Deus, e ele viu que de alguma forma seria útil. Meus irmãos, como é importante você servir a sua igreja, você servir a Deus e ter aquele senso de utilidade para Deus. E você é útil aqui, você tem muita utilidade nas mãos de Deus.
Abre o seu coração para isso. É isso que Davi viu. Eu vou ser útil no reino de Deus. Davi não estava preocupado com posição, porque ele nem sabia qual a posição. E muito mais do que a posição, ele entrou na genealogia do próprio Jesus Cristo. Ele nem imaginou o que é isso. Simplesmente ele aceitou, porque ele entendeu: eu sou útil. Eu vou ser útil para fazer um anjo da guarda. Eu vou ser útil para orar por alguém. Eu vou ser útil para ir lá no encontro, ajudar na cozinha. Eu vou ser útil para pregar o evangelho. Eu vou ser útil para testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida com as pessoas, no seu dia a dia, no seu dia cotidiano. E outra coisa que levou Davi a aceitar isso, o que foi? Porque Davi compreendeu que ao aceitar a Jesus, que ao aceitar aquele chamado de Samuel, provavelmente muitos desfrutes, muitas recompensas ele teria. É que muitas vezes eu não sei se você tem essa mentalidade, as pessoas às vezes querem servir ao Senhor, e às vezes elas acham que Deus não vai recompensar. Tem pessoas que não conseguem abrir mão da dívida, porque acham que o Senhor não vai libertar da dívida. Tem muitas pessoas que não conseguem. O meu testemunho, eu lembro, eu sou uma pessoa que desde a juventude, eu sempre gostava de ouvir pastor pregar. Eu sempre lia a Bíblia, sempre me apaixonava. Eu lembro que minha mãe quando eu passava na frente lá daquela catedral da Praça da Sé. Alguém já passou lá? Na Engabaú, na República. E toda vez que a gente, não sei se tem isso lá ainda, né? E tinha uns pastores, e não sei se era pastor, eu imaginava que era pastor. Mas aquelas pessoas, eles usavam aquele terno, um sol de 40 graus na cabeça, os cabelos tudo despenteados, suando. Provavelmente eles estavam de paletó, mas provavelmente tinha lá tudo molhado. Mas e pior que não é um terno bonito como é hoje, né? Aqueles ternos elegantes, slim fit, aquelas cores, sabe? Abacate, roxo, que você ficava olhando para aquilo, nossa, mas será que eu vou ter que um dia pregar? E aí, hoje não, hoje ela usa o seu iPhone para pregar o evangelho, né? Ela usa o seu iPad, ela abre lá o iPad e compartilha. Não, ali era a Bíblia mesmo. Eu acho que a Bíblia que aqueles caras pregavam, aquela Bíblia que tinha o Velho e o Novo Testamento e o comentário de cada Bíblia, porque era grossa desse tamanho. E ele ficava: raça de víbora, vocês vão para o inferno. Você aceita? E o povo passando lá, olhando e tal. E eu olhava aquilo lá, eu ficava assim. E quando eu começava a buscar, eu falei: mas será que um dia eu vou ter que fazer essas coisas também? Ter que ficar lá debaixo do sol, com aquele externo lá, queimando até as tampas, provavelmente cheirando a suor, gritando que o povo é para o inferno. Será essa é a mentalidade que eu tinha? E aí eu fui conhecendo ao Senhor, eu fui perceber que, na verdade, Deus, quando Ele te chama, meus irmãos, é sempre para te dar o melhor. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não conseguem abrir mão da sua vida social pelo Evangelho, porque a sua vida social é muito boa. Mas você pode ter certeza, quando Deus te chama, Ele fala não, é Ele mesmo que promete. Ele vai te recompensar infinitamente mais. Olha só que, abre lá sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 2, ele fala o seguinte, nós cremos que é Paulo falando: e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, a troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz. Por que Jesus, meus irmãos, ele foi para a cruz por mim e por você? Porque de alguma forma ele viu uma proposta. Deus fez uma proposta para ele: olha, se você morrer na cruz do Calvário, eu tenho uma proposta para você. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele ouviu aquela proposta e se alegrou. Ele se alegrou e por isso ele morreu por mim e por você. Porque sempre, meus irmãos, às vezes a gente vai passar por dificuldade, dor, circunstância, pressão, mas você pode ter certeza, a alegria proposta sempre é maior. Quando você tem revelação do desfrute, da recompensa que o Senhor tem para você, de abrir mão às vezes de conforto social, às vezes de estar fazendo coisas que naturalmente você poderia estar fazendo, que não é pecado, mas você pode ter certeza, o Senhor nunca deve a ninguém. Olha o que ele falou, continuando no verso: e não fazendo caso da sua ignominia. O que significa isso? Ele não fazendo caso da vergonha. Ele foi para a cruz, meus irmãos, e quando Jesus foi para a cruz, ele passou muita vergonha, porque ele morreu nu naquela cruz. Mas o que ele falou? Ele não se importou da vergonha que ele passaria por conta da alegria que estava proposta. Por que muitas vezes nós, não vou liderar,
não vou aceitar, não vou submeter, não vou fazer isso, não vou vir. Porque na verdade você não consegue ver uma alegria proposta. Você não consegue ver o Deus falando, eu vou te recompensar. E Ele vai te recompensar. Mas é interessante que a genealogia aqui da linhagem, eu falei aqui de Davi, mas o primeiro que aceitou o chamado não foram esses homens, foi Jesus. Foi Jesus. Como nós lemos aqui, a palavra de Deus fala que Jesus, Ele abriu mão de todas as suas prerrogativas, ele se fez homem, assim como eu e você, Ele passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos, mas Ele venceu em todas. Simplesmente por conta de um chamado e de uma alegria proposta para Ele. É interessante, e aí Ele passou de ser o unigênito para o primogênito. Ele era o único e se tornou o primeiro. E depois, quando você aceita Jesus, você vai entrar nesse seleto rol de homens que o mundo não é digno. Mas para que Jesus ele aceitasse o seu chamado, uma mulher teve que aceitar um chamado. Essa mulher chamava-se Maria. A palavra de Deus fala que Maria, ela era noiva. E um dia o Espírito Santo, um anjo enviado pelo Senhor, falou, olha, hoje o Senhor vê graça, encontrou graça, favor na sua vida. Você é graciosa e tem favor de Deus. Você vai dar a luz e esse menino se chamará Emanuel. Ele vai trazer salvação para esse mundo. É interessante que aquela mulher era noiva. O que aquela mulher falou para o anjo? Ela não foi perguntar para o noivo. O que ela falou para o anjo? Eu aceito. Meus irmãos, aquela mulher, eu não sei se você sabe, uma pessoa que era noiva naquela época e aparecesse grávida, mesmo estando noiva, qual que era a consequência, segundo a lei, para aquela mulher? Apedrejamento. Aquela mulher poderia ser apedrejada. Mas quando ela percebeu que ali era um chamado divino, o que ela falou? Eu aceito. E ela foi para o seu noivo e falou, olha, eu tive uma experiência com Deus. O que o seu marido também aceitou? Então, na verdade, por que eu estou te falando isso? Ela sofreu perseguição, ela teve que fugir, mas tudo o que você está passando, eu estou passando, foi por conta de um chamado de uma pessoa, de uma mulher. E aí eu quero falar o que o Felipe falou. Eu falei aqui, eu acho que no meu aniversário, foi semana passada, muito obrigado pelos presentes. E eu pedi algo para Deus. Na verdade, eu estava relutando isso de pedir para Deus. Eu falei assim, eu quero uma igreja de 1000 membros. Porque não é possível que os meus pais espirituais tenham igrejas de 1000, 2000 membros, e eu não consigo ter. E muitas vezes, quando eu ia pedir essas coisas para Deus, travava a minha boca. Porque eu sempre olhava para mim. Eu nunca olhei para vocês, eu sempre olhava para mim, não vou dar conta, é muito trabalho. Mas hoje eu decidi pedir. Mas é interessante, queria que o pessoal do louvor subisse. E nós vamos ser uma igreja de 1000 membros. Então você que é discipulador, o Lange falou aqui, pastor, conta comigo. Você é Lange, você vai ter que estar com 150 mais ou menos. É isso que vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para sermos uma igreja de 1000 membros, esse salão aqui não comporta. Esse aqui vai ser um antissalão só dos juvenis. Mas deixa eu te falar uma coisa. E nós vamos para um prédio muito maior. Muito maior. Muito maior. Não sou eu que estou pedindo para Deus. É Deus que colocou no meu coração. A diferença é muito grande. Mesmo que eu possa pedir para Ele. Mas o Deus que nós servimos é um Deus grande. Então não tenho como chegar diante de um Deus grande e mendigar pão para Ele. Porque Ele é o dono da padaria. E a única condição dele te chamar não é sua habilidade, como nós falamos, não é sua aptidão, nem a sua idade, nem sua classe social. A única qualificação, sabe qual que é? É que você é filho. Ele só te chama porque você é filho. E tem uma outra condição, é você se enxergar como uma pessoa amada. Semana passada eu terminei o culto falando de Jeremias, capítulo 29. Todo mundo conhece aquele versículo. Então, passareis a buscar a mim, e eu vos vou ver. Quando buscardes de todo o vosso coração. Quem já viu esse versículo? Jeremias 29, eu não lembro qual o versículo. 11. O que ele fala? Buscar-me-eis, e vocês vão orar, e as suas orações serão respondidas. Mas no verso 10, ele fala qual que é o segredo para que as suas orações sejam respondidas. O que ele fala? Jeremias fala:
o Deus, porque naquela época aquele povo estava debaixo de escravidão. Eles eram escravos do rei da Babilônia. O que o Senhor fala? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. O pensamento que eu tenho sobre vocês não é pensamento de mal, é pensamento de paz. Aí vem o versículo 11. Então, pode colocar o versículo 11. Aí fala, então, sei que todos... Verso 12. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Quando que você vai buscar o Senhor de todo o vosso coração? Verso 14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando que eu vou buscar de todo o coração? É quando você tiver consciência que o Senhor ele tem bons pensamentos ao seu respeito. Se você achar que o Senhor está ali procurando uma dívida, procurando algo para disciplinar, ou procurando algo para te condenar, você não vai orar como deveria orar. Essas são as condições. Deus tem bons pensamentos ao seu respeito, e você é filho. Mas o que nós precisamos é dar o sim. E chegamos no momento de dar o sim. Chegou tal momento de nós amadurecermos o chamado que nós temos para Deus. Eu não sei quem que é daqui, do Iahad. Eu liderei muitos anos. Antes, um mês de casado, eu liderava os jovens. Tinha mais ou menos uns 250 jovens. E aí o pastor naquela época, era o pastor Roberto. Ele pediu para que eu fosse liderar os recém-casados nos adultos. E ninguém queria andar comigo. Imagina, eu recém-casado. Eu saí de uma rede que era mais ou menos maior do que esse salão. E quando, imagina, eu cheguei da lua de mel, eu abri mão da rede, fui liderar os recém-casados. E o pastor Roberto, eu vou enviar 3 casais para andar com vocês. E os 3 casais não quiseram andar comigo. Olha que motivação poderosa para um pastor. Eu andar com as ovelhas e as ovelhas não querem andar comigo. E aí foram obrigados a andar comigo, e andaram. E aí chegou uma época que a gente deu o nome da rede, chamava-se Iahad. Eu nem lembro o que significava mais. Eu nem sei quem andar essa rede aqui. Está aqui? Tem alguém? Não. De manhã tinha um discipulador e nós começamos a crescer. Aquela rede Iahad, que começou comigo e com o Eloá e 3 casais, se tornou a maior rede do Tatuapé. E aquela rede se multiplicou em 2. Eu levantei 2 discipuladores 2 anos depois. E aí eu levantei um líder. Teve um líder que depois a gente veio para o Tatuapé, veio para essa região, para esse prédio. E veio um líder falar comigo, falou assim, olha Fábio, na época eu era obreiro. Ele queria sair da igreja, porque ele falou, olha, nós perdemos a essência. Nós perdemos a essência. Nós vivíamos isso, poderoso, mover, que não sei o que, não sei aonde. Aí eu falei para o rapaz, não, nós não perdemos a essência. É que o mover já passou, você está no mover passado ainda. Sabe por que está preocupado que nós perdemos a essência? É porque quando eu era o pastor daquela época, eu era o líder daquela rede, você não se preocupava com nada. Eu gerava tudo. Eu pagava a conta de água, luz, telefone. Eu que organizava as festas. Eu que pagava o lanchinho para todo mundo comer na célula. E você só vinha e comia. Mas porque era a minha função como homem e como chefe de casa. Aí eu falei para aquele rapaz, nós não perdemos a essência. É o Senhor te falando, você precisa amadurecer, porque eu tenho coisas novas para você. Então Deus quer te promover. Pare de ser membro e se torne um líder. Pare de se tornar um líder, vire um discipulador. Deus quer te amadurecer. Meus irmãos, foi a pior crise ministerial que eu passei, foi quando eu gerei essa rede de Iahad. Muitos não sabem. Mas para aquelas pessoas que eram daquela rede, até hoje falo, é a melhor rede da minha vida, o melhor momento da minha vida. Mas porque teve um pai que suportou todo tipo de pressão para que aquelas pessoas desfrutassem do melhor de Deus para aqueles momentos. Porque eles eram crianças na fé. Mas muitos, passou o tempo, eles tinham que amadurecer. É o que vai acontecer com você nesse ano. Nós vamos ser uma igreja de 1000 membros. Mas deixa eu te falar, você vai liderar um grupo. Vai ter pessoas aqui que vão liderar redes com 100 pessoas. Vai ter aqui discipuladores, como o caso do vai ter que liderar 150 pessoas. Vai ter pessoas aqui que não vão ter como liderar uma célula, normalmente falando. Vocês vão crescer tanto financeiramente falando. Vocês vão crescer tanto empresarialmente falando, vocês vão crescer tanto no âmbito empresarial,
que o seu contexto de célula vai ter que ser diferente do que nós fazemos o habitual. É Deus movendo, e Deus vai te usar, e Deus vai te usar de forma sobrenatural. Às vezes você, para manter essa obra, às vezes para poder liderar de maneira habitual toda quinta-feira, porque Deus vai estar gerando conexões, você vai ter que estar viajando, você vai ter que estar promovendo, tudo isso por conta do reino de Deus. Deus um dia chegou para Abraão e falou: olha, você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ser pai de nações, todas as nações serão abençoadas através da sua vida. Abraão pediu aquilo? Não, Abraão não pediu aquilo. Abraão precisava de ser rico para reconhecer o Senhor. Ele não precisava ser rico para reconhecer o Senhor, mas para as pessoas que ele abençoaria, ele precisava ser rico. Então Deus vai te engrandecer, Deus vai te abençoar, Deus vai te alargar, Deus vai colocar um cargo no seu coração. Você vai precisar ser só um anjo da guarda, você vai ser o melhor anjo da guarda dessa igreja, mas você vai ser o melhor. Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus precisa te engrandecer para que você possa abençoar outras pessoas. Essa grandeza é para que outras pessoas sejam impactadas pela sua vida. E por isso que nós vamos chegar a 1000 membros, porque o Senhor não te errou em escrever a sua história. Deus não errou em nos conectarmos. Olha só, Deus ele precisou de um homem, Abraão. Só precisou do sim de Abraão para anos depois esse homem batizar 3.000 pessoas. Ele só precisou de um sim de um homem, de Samuel, para esse homem levantar o rei Saul e o rei Davi. Deus só precisou de um sim de um homem de 80 anos, através desse homem conduzir 3 milhões de pessoas ou 5 milhões de pessoas pelo deserto. Ele só precisou de um homem, de um sim de um homem que tinha muita habilidade, e esse foi Paulo, para estabelecer a igreja nos lugares dos gentios. Esse foi Paulo. O que Deus precisa fazer através do seu sim? Eu não sei, mas muita coisa Ele vai fazer através do seu sim. Eu gostaria que você se levantasse. Eu quero louvar o Senhor, eu quero fazer um apelo para você. Deus ele chama a todos, mas a resposta precisa ser individual. O sim precisa ser individual. Uns sacrificaram. Nós estávamos cantando uma música agora, antes de terminar. Vou gastar os meus dias, eu vou perder por amor e por alegria. Nós não perdemos, nós fazemos upgrade. Você não perde, e se você perde, o Senhor fala: pode ter certeza, eu vou recompensar, eu vou te restituir muitas vezes mais. Mas nós vamos louvar. Eu quero fazer esse apelo. Você que quer dar o sim para o Senhor, é o sim para que o Senhor conduza a sua vida, ou conduza você, o seu casamento, a viver aquilo que Ele tem para você. Fala sim para o Senhor, fala sim para os 1000, fala: Senhor, eu estou aqui, eu sim pelos 1000, eu não sei como o Senhor vai me usar, provavelmente eu vou abrir frente de empregos para mudar a vida de muitas pessoas, possivelmente eu vou começar a abrir um monte de cela torta direita, somente por sim. Um monte de gente vai vir de visitante nas suas células, somente por conta de um sim. As coisas às vezes estão travadas na sua vida, como ficou travada na vida desses homens, porque eles não deram o sim. Nós estamos no momento de nós darmos o sim. O Senhor quer nos amadurecer, o Senhor quer nos levar num nível de realidade maior. Glória a Deus pelo que o Senhor fez até agora, mas o Senhor tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar o sim. O sim para o chamado divino. E nós vamos estar louvando ao Senhor. Se esse é o seu coração, de falar: sim, Senhor, eu estou aqui, receba o meu sim. Eu gostaria que você estivesse aqui louvando ao Senhor, e viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Vamos louvar o Senhor.